Bom dia, irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui nessa manhã para gravar mais uma aula. Então, hoje nós estamos falando ainda sobre oração, né? A revista Compromisso, como você pode estar vendo aqui, né? Ela está trazendo para nós esse trimestre, esse tema, né? Sobre a oração. E hoje nós temos aqui, nós vamos estar observando a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, né? Com certeza você já viu algo e vai continuar vendo mais um pouco hoje. Então, nós vamos aprender aqui, né? Saber, compreender os princípios da oração, ensinados por Jesus na oração, modelo descrito em Mateus 6,19. Então, nós também vamos aprender, né? Chamar Deus de nosso Pai, que muitas vezes nós temos dificuldades de chamar Deus de nosso Pai. Iniciar suas orações, né, motivados por amor e senso de temor. Então, há uma grande diferença. Às vezes a gente acha que Deus é um Deus distante, né, que está lá longe e a gente aqui, mas não, né? O temor, ele tem a ver com respeito. Nós vamos estar se aprofundando daqui a pouco mais sobre isso. Orar para que a vontade de Deus seja feita entre nós, né, através de nós, assim como é feita nos céus. E também confiar em Deus para suprir, né, a nossa vida, para suprir todas as necessidades daquilo que nós precisamos. Então, a oração do Pai Nosso é muito mais do que uma oração de repetição, é muito mais, né, do que uma oração que você deixa lá aberto, ou deixa um quadro, ou fica repetindo ela. A gente vai ver que Jesus trouxe essa oração como um modelo para nós. Então, a segundo slide tem como nosso texto áureo, né? Nosso texto base tá lá em Mateus 6, de 9 a 11. Então fala o seguinte: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, você já viu uma parte dessa oração domingo passado. Hoje nós vamos ver ela ainda, né? Vamos continuar se aprofundando nela ainda. E a gente vai parar para pensar, né? Nesse próximo slide. Nessa oração modelo, Cristo apresenta tudo que envolve, né, a vida do crente. Então, vamos observar. Relacionamento com o Pai. É isso que essa oração quer trazer de ensino para nós. Reverência diante dele. Deferência às coisas do reino, né? Que seja essa nossa prioridade, as coisas do reino de Deus nessa terra. Preferência por sua soberania. Nós vemos um mundo hoje, né, que a nossa vontade, né, a vontade das pessoas ao nosso redor, seja de filhos, maridos, termina sendo prioridade nas nossas vidas, né? E não, a soberania de Deus precisa. E é algo que nós precisamos continuar aprendendo, que é essa dependência do Senhor, essa dependência somente de Deus, né? Então, esse próximo slide aqui fala o seguinte: os discípulos pediram que Jesus lhe ensinasse a orar. Isso não significa dizer que eles não soubessem como orar. Então, qual foi o significado do pedido deles? Vamos parar para pensar. Jesus, ele ensina os discípulos a orar, porque Jesus orava muito, Jesus se retirava muito para orar. E um dos discípulos, curioso, observou isso e falou: Jesus, ensina-nos a orar. Porque, amados, os discípulos, eles sabiam orar. Os discípulos, eles tinham esse ensino, né, a respeito da oração. Se a gente for ver toda a história, né, da oração na Bíblia, a gente sabe que ela foi de forma progressiva até Deus. Que antigamente sacerdotes que intercediam pelas pessoas, né, pelos povos, eles que pediam para Deus perdão de seus pecados. Aí até que Deus instituiu, né, o tabernáculo, o templo, ali para que as pessoas pudessem se achegar. É claro que as pessoas podiam chegar até um certo limite do templo, ainda só os sacerdotes podiam chegar nos Santos dos Santos, mas o povo sempre aprendeu a orar. Então a gente não pode trazer isso como desculpa que eles não sabiam orar.
Era um povo que eles aprendiam muito sobre a oração, em buscar a presença de Deus e sobre a leitura da palavra, de decorar, de estar, né, ali firmado, buscando a presença do Senhor, lendo a Bíblia. Então eles tinham esse conceito da oração, eles sabiam orar, mas eles observando, andando com Jesus, eles viram algo de diferente. É isso que essa lição quer trazer para nós hoje. A oração, ela não pode ser uma oração simplesmente repetida, né, por alguém que alguém escreveu, senão ela se torna, né, vãs repetições, como a Bíblia fala. A oração precisa ser algo que venha do nosso coração. E às vezes a gente pode falar assim, Senhor, mas eu não sei orar, né? Então aqui Jesus, ele está nos ensinando, ele vai nos ensinar. Vocês aprenderam a semana passada sobre a questão de perdão, né? Da vontade de Deus ser sempre soberana. E nós vamos ver essa semana essa primeira parte da oração, tá? Então, a gente vai ver algumas dimensões aqui pelas quais nós precisamos aprender a orar. Primeiro, recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. Amados, nós perdemos, se não tiver cuidado, conforme a educação que cada pessoa recebe, ela perde essa questão da paternidade de Deus. Ela acha que a paternidade que ela tem nesse mundo terreno se compara à paternidade de Deus. E não se compara. A paternidade de Deus é totalmente diferente. Então, o versículo-chave aqui para nós entendermos é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, aqui ele começa a trazer esse significado, né, da expressão Pai nosso. Deus é o nosso Pai e isso implica que todos nós podemos nos aproximar confiantes do seu amor e cuidado. Então, eu preciso entender o significado da expressão santidade, seja o teu nome, né? Demonstra uma grande reverência pelo nome de Deus. Eu preciso entender que Deus, ele é o meu Pai. Eu preciso entender que Deus não é um ser que está lá no céu, longe, distante, intocado, né? Que eu não posso chegar perto dele, né? Que ele é um ser... A gente sabe que a supremacia de Deus, a soberania, a grandeza, nós sabemos de tudo isso. Mas Jesus estava falando aqui o que para os discípulos? Queria trazer qual o ensino para eles e para nós? Que Jesus, que Deus é acessível. Ele é o nosso Pai. Então, vamos comparar aqui esses dois textos, Mateus 6:9 e João 1:12. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E olha o João: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, é maravilhoso quando a Bíblia se completa de Gênesis a Apocalipse. Aqui o Senhor está nos ensinando. Todo mundo que recebeu Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas, Deus está dando o poder de se tornarem filhos. Né? Então, não é todo mundo que é filho de Deus. É só quem recebe Jesus. Por isso que quando eu oro, Pai, nosso que estás no céu. Pai, o Senhor é o meu Pai, o Senhor está aí no céu, mas o Senhor é o meu Pai aqui na terra. Santificado seja o teu nome. Significa o quê? Que através da minha vida santa, pura, livre do pecado, eu trago a grandiosidade do nome de Deus manifesta através da minha vida. Por isso que nós precisamos nos purificar, pedir perdão dos nossos pecados e reconhecer Deus, né, como o nosso Pai. Então, isso é maravilhoso. Então, a segunda dimensão, a segunda chave, né, para a gente entender essa oração que Jesus está ensinando para os discípulos e para nós é: a vida da maneira como nós vivemos ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. E isso é muito importante, amados, porque muitas vezes, olha o versículo-chave: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Significa para nós que Deus tem uma vontade soberana lá no céu e Ele quer que ela se manifeste aqui na terra. E muitas vezes, né, o mundo em que vivemos é injusto, é violento, muita coisa não faz sentido, exatamente porque ainda está em desarmonia com o céu. Então, isso depende da individualidade, da busca pessoal de cada um. Quando a gente pede, né, Senhor, seja feita a tua vontade,
precisa ser de verdade. Nós estamos acostumados a orar pedindo que a nossa vontade seja feita a vontade de Deus. Nós queremos que os nossos desejos sejam feitos, né? Que Deus realize os nossos desejos, que Deus realize as nossas vontades. E a Bíblia está ensinando aqui ao contrário, que Jesus está ensinando aqui sobre a oração do Pai Nosso. Pai, seja feita a tua vontade. Amados, Deus tem uma vontade soberana lá no céu. Deus tem uma vontade plena lá no céu. E nós somos criados para refletir a glória de Deus e para refletir aqui na terra essa soberania da vontade de Deus. Estamos apegados às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas conquistas, né? Tudo isso faz parte, o trabalho, a família, a educação de filhos, conquistas, né? Bens, mas a gente não pode esquecer, Mateus 6,33 nos ensina, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. Então a gente fica com prioridade querendo buscar que Deus acrescente todas as outras coisas para depois a gente fazer a vontade de Deus. Por isso que o mundo está em desordem, por isso que cada pessoa muitas vezes segue por um caminho diferente, tem uma ideia diferente, toma decisões diferentes, né? Seja tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida em conjunto, seja trabalho, família ou igreja. Então nós precisamos entender que a vontade soberana do Senhor precisa se manifestar aqui na terra. Então, existe um padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo? Mentira. As pessoas são movidas pela ganância. Há guerras, né? A gente está vivendo essa questão da Covid-19 aí. De certa forma, é uma guerra, né? A gente vê esse vírus atingindo o mundo todo, né? Então, pessoas passando fome, poderes, né, que tem mais do que, por exemplo, presidentes, seja de países que muitas vezes oprimem, né, as pessoas que moram naquele país. O mundo não é só isso que a gente vive ao nosso redor. O mundo tem muito mais. Então, as guerras têm acontecido, quantas pessoas são presas, né, quantas pessoas são mortas por servirem a Jesus, por seguirem a Jesus, né? Cada um quer se servir do seu próximo. Então é isso que as pessoas querem, que elas sejam servidas pelo outro. Ah, você me serve, que nem um restaurante. Você vai lá no restaurante, você chama um garçom, você escolhe um prato. Ou, né, não é assim que funciona. Vingança, ah, você fez, então você vai pagar. Nós temos essa tendência muitas vezes de fazer isso. Mas qual que é o padrão do céu? O padrão do céu é verdade, é justiça, né, que a gente tá vendo, é paz. Cada um deve servir o seu próximo, né? É perdão, é a gente perdoar. Então, amados, nós precisamos entender nesse próximo slide, vamos parar para pensar aqui o que fala. Na Terra, a gente ainda vive uma grande colisão de vontades. A nossa própria vontade, né? O mundo está um caos. Crianças morrendo de fome, muitos atos de violência contra inocentes, injustiças e etc. O que você diria a uma pessoa que diz: se Deus existe, como é que essas coisas podem acontecer, né? Essa é uma pergunta que fazem muito, né? E Jesus nos oferece a resposta lá no Pai Nosso. Vamos voltar lá naquele slide, esse aqui, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a resposta. Porque tantas coisas ruins acontecem? Porque na realidade as pessoas continuam fazendo e realizando e lutando e buscando a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Então, o nosso desafio diante, né, desse caos no mundo é aprender e ensinar o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que eu repeti isso 2 vezes? Para que fique inculcado na nossa mente. Coisas ruins acontecem não porque essa é a vontade de Deus, não porque esse é o desejo de Deus, mas porque o ser humano busca as suas próprias vontades e não termina buscando o que? A vontade de Deus. Então, a terceira dimensão, a terceira lição que nós precisamos aprender sobre a oração que Jesus nos ensina: confiar em Deus para suprir nossa vida. Versículo-chave:
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Significado do texto: Jesus está falando do pão como metáfora para tudo que nós precisamos para manter a nossa vida em toda a sua o quê? Complexidade. Tudo o que um ser humano precisa para viver como um ser humano, né, na sua integralidade, vai ser suprido por Deus, né? Inclusive o pão diário, inclusive as nossas necessidades físicas, né? Às vezes de uma enfermidade, às vezes uma conta de luz, uma conta de água que nós temos que pagar. Então, nós temos a doce ilusão e achamos que pelo esforço do nosso trabalho, né? Não, a gente trabalha para conquistar, porque tem que pagar. Tudo isso é válido, a Bíblia ensina que digno é o obreiro do seu salário, né? Vai ter como uma formiga que trabalha, supre, né, a sua casa no verão, para que quando venha no inverno, esteja ali tudo certinho, haja mantimento, haja cuidado e proteção, tudo isso faz parte. Mas nós não podemos esquecer que quem supre as nossas necessidades, sejam elas quais forem, é Deus. Porque mesmo que o trabalho, mesmo que a gente não tenha recursos humanos visíveis aos nossos olhos, né? Que a gente olhe e fale assim, nossa, eu não posso, mas a gente tem que crer que Deus nos dá o pão de cada dia. O pão de cada dia não é só arroz, o feijão, o pão para o café da manhã, é todas as nossas necessidades. Jesus estava ensinando aqui os discípulos e a nós hoje que ele supriria todas as nossas necessidades. Então nós precisamos confiar. A Bíblia fala, né? Jesus nos ensina, nesse mundo tereis aflições. Jesus foi alguém que teve muitas aflições. Ele perdeu um ente querido, ele sentiu tristeza, ele chorou, ele se compadeceu das mulheres num tempo que as mulheres eram humilhadas, que as mulheres não eram dignas e nem reconhecidas. Jesus olhou e cuidou e ensinou a valorizar as mulheres. Jesus olhou para as crianças, né? Então, se a gente olhar para a vida de Jesus, ele foi um grande exemplo para nós. E Deus sempre supriu todas as necessidades. A Bíblia fala que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. E o que termina acontecendo? Nada faltou. Jesus foi até chamado de glutão, né? Que ele e os seus discípulos comiam demais sem lavar até as mãos. Então, amados, Deus supre todas as nossas necessidades. Nós não podemos esquecer que o pão nosso de cada dia nos dá hoje é o maná. Deus dava para o seu povo no deserto o maná, que era um pão diário que não servia para ser guardado para o dia seguinte. Do mesmo modo, Jesus nos ensina a orar, confiando em Deus que a provisão para o amanhã já está garantida para nós hoje. Então, não se preocupe com o amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor, não pertence a mim nem a você. A Bíblia está nos ensinando que pertence ao Senhor. Então, não se preocupe com o dia de amanhã, se viva o dia de hoje, assim como a Bíblia nos ensina, né? E Deus, ele vai continuar cuidando, suprindo tudo aquilo que a gente precisa, e não tudo aquilo que a gente quer. Por isso que o mundo está em desarmonia, por isso que muitas vezes muitas coisas na nossa vida não acontecem. Porque nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade, do nosso jeito. E lembre-se, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que há uma vontade soberana do Senhor lá no céu, que Ele quer que se manifeste aqui na terra. Então, nós não podemos esquecer que Deus supre aquilo que nós precisamos, Deus vai dar. E não tudo aquilo que nós queremos. Então, vamos ter um coração mais grato, né? Agradecendo ao Senhor o dia de hoje, sem se preocupar com o futuro, sem se preocupar com o amanhã, porque a preocupação gera ansiedade e gera também no nosso coração a falta de dependência de Deus, achando que a gente conquista as coisas por nós mesmos. E nós precisamos conquistar as coisas através do Senhor. Então, agradecer a Deus, porque Ele tem nos dado o pão nosso de cada dia e sempre vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Nós não podemos esquecer disso. Então, para terminar, dos ensinos da oração do Pai Nosso, pare e pense. Qual você precisa melhorar? Aprender a conhecer mais a Deus e a honrar ao seu nome? Porque muitas vezes nós não conhecemos o Deus que nós seguimos. Permitir que a vontade de Deus seja feita em minha vida por intermédio de mim? Você está sendo uma extensão do reino de Deus no céu aqui na terra? Você está permitindo que Deus haja
e realize o propósito dele através de você? Deixar de andar ansioso e agradecer antecipadamente pela provisão de Deus para a minha vida. Confie, não tenha medo. Eu sou prova viva do que aquilo que Deus tem feito na minha vida, desde que eu me entreguei por completo a Ele no campo missionário. A minha dependência é totalmente dele, nunca faltou nada. Não vai faltar, amados, nunca vai faltar nada daquilo que a gente precisa. E Deus, na sua graciosidade, na sua bondade, é tão misericordioso que dá muito mais do que nós pedimos ou imaginamos, porque é assim que a Bíblia nos ensina, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando nós entendemos a oração do Pai Nosso de verdade, quando nós nos submetemos de verdade à vontade de Deus e buscamos o reino de Deus em servir o próximo, né? Permitimos que isso aconteça através de nós, todas as coisas Deus faz, porque é para Ele, por Ele, para que Ele seja honrado e glorificado. Então, Deus abençoe a sua vida e saiba que a oração do Pai Nosso nos traz um direcionamento da soberania e da vontade de Deus. Então, que você pratique ela na sua vida, parando e pensando aonde eu preciso ser mais usado para que as minhas orações sejam atendidas. Deus abençoe, uma ótima semana.